Eu queria que os irmãos abrissem as Bíblias no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, e nós vamos ler o versículo 16 e o 17. 2 Coríntios 5, 16 e o 17. Diz assim: de modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. O 17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, é nova criação. As coisas antigas já passaram, aleluia, e eis que surgiram coisas novas. Pai bendito, a tua palavra foi lida nessa noite. Eu quero te pedir a ação do teu Espírito Santo, que hoje à noite tudo aquilo que está no teu coração, na minha mente, desse papel, possa entrar no coração dos teus filhos, possa fazer um divisor de águas nas suas vidas, possa, ó Deus, entrar na mente, renovando e transformando a mente, tirando velhos conceitos e colocando conceitos novos, e que isso resulte em crescimento espiritual para a vida de cada um deles, para a vida das suas casas, para a vida das suas famílias, para a vida da sua célula, para a vida dos seus discípulos discipulados, para a vida dos seus discipuladores, para a vida da tua igreja, para a vida do teu reino, porque em nome de Jesus é que eu oro. Amém, amém. Glória a Deus. Queridos, o tema da nossa mensagem dessa noite é, ao meu ver, um dos princípios mais importantes na vida da igreja e um dos princípios mais importantes que pode gerar crescimento na vida pessoal, na vida familiar e na vida ministerial de cada um de vocês. Esse tema da mensagem é o seguinte: a ninguém mais devemos olhar segundo a ótica humana, e sim segundo a ótica do Espírito. A ninguém mais devemos olhar segundo a ótica humana, mas nós devemos olhar segundo a ótica do Espírito. E para que isso ocorra, queridos, nós temos que mudar a nossa mentalidade. Se nós quisermos ganhar as multidões, e se nós quisermos cuidar bem delas, nós temos que mudar a nossa mentalidade. Se você, meu irmão, que é casado, quiser trazer uma nova vida para dentro do seu casamento, da sua casa, você também vai ter que mudar a sua mentalidade. A Bíblia diz em Romanos 12, 12 o seguinte: queridos, eu queria, antes de dar continuidade à palavra, eu queria só apresentar a vocês dois queridos irmãos que estão aqui conosco, que é o pastor Glauco, o pastor Fábio. Me perdoe, queridos, que eu me empolgo aqui com as coisas, e eu queria que vocês ficassem de pé, e eu queria que vocês recebessem os dois. É uma forte salva de palmas para Jesus, calorosa forte salva de palmas. Esses irmãos, pastores queridos, são pastores da Igreja Batista Família Zoe. Zoe quer dizer Vida de Deus, lá em Maceió, no estado das Alagoas. E eles estão um tempo conosco, porque a partir de agora nós vamos estar dando cobertura e discipulando e cuidando da vida deles e da igreja. E eles estão entrando com cabeça, com tudo, na visão do MDA.
E eles estão aqui para a gente aprender com eles, mas também para eles aprenderem um pouquinho também com a gente. Sejam bem-vindos, queridos, no nosso meio. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Toda glória e toda honra seja dada para Jesus. Amém? Que Jesus cresça e o homem diminua, porque o lugar do homem é bem pequenininho. Mas o que eu estava dizendo para vocês é o seguinte, é que precisa haver uma mudança na mente. A Bíblia diz que, lá em Romanos 12:2, o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem é que quer viver a perfeita vontade de Deus aqui? Boa e agradável e perfeita. Eu quero. Mas a gente não vai viver essa vontade de qualquer jeito. Existem conceitos arraigados dentro da cabeça da gente, que esses conceitos têm que mudar para a gente viver a plena vontade de Deus, e a boa e agradável. Por exemplo, como é que você quer viver a vontade de Deus no seu casamento, querido? Se você é um péssimo marido, se você não é um marido que ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, como é que você quer viver um casamento abençoado se você não tem olhos só para sua mulher? Não pode ver um rabo de saia que está olhando e querendo e desejando. Então, quando a gente vem do mundo, tem um amigo meu do mundo que diz poligamia depois de 2, de 3, porque todo mundo tem 2, misericórdia. E esse é o pensamento do mundo. E agora eu falo aos jovens, como é que vocês querem ter um casamento abençoado se vocês estão tendo um namoro abrasado? Porque no mundo é assim, conheceu, transou, é ou não é? Sim ou não? Hein? É ou não é? É, o cara conhece uma menina hoje e leva para a cama. Só que no reino de Deus não é assim, não, amém? No reino de Deus você não pode fazer isso. E para isso a sua mente tem que mudar, querido, em nome de Jesus. E sabe o que é que vai mudar a sua mente? É esta palavra, aleluia! Esta palavra que vai entrar na sua mente, que vai mudar os seus conceitos, que vai transformar os seus conceitos e os seus princípios. Aí vai entrar na mente, aí desce 30 centímetros e entra no coração. Aí depois sobe mais 20 e sai pela boca, porque a boca fala do que o coração está cheio. Nós temos que impregnar a nossa mente dos princípios de Deus, para que isso desça no nosso coração e sobe a nossa vida, e a gente começa a falar e a viver e a andar esses princípios que estão aqui. E como consequência disso, a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus se estabelece na nossa vida. Porque a Bíblia diz que tudo que o homem plantar, ele vai colher. Amém? Então hoje nós vamos mudar alguns conceitos que nós temos. E esse conceito é a forma como a gente se vê, a forma como a gente vê o irmão, e a forma como a gente vê o incrédulo. Nós vamos ter que mudar esses conceitos para nós olharmos, como diz aqui 2 Coríntios 5, 16 e 17. Nós temos que aprender a olhar para mim, para a gente, para o irmão e para o incrédulo, sob a ótica de Deus. Amém? Em primeiro lugar, nós temos que nos enxergar a nós mesmos sob a ótica do Espírito. Nós temos que aprender a olhar para nós mesmos da forma como Deus nos vê. Sabe por quê, irmãos? Porque todos nós aqui estamos no processo. Todos nós aqui, existem áreas da vida da gente que precisam, essas áreas que precisam crescer. E muitas vezes, quando nós nos olhamos sobre a ótica natural da carne, sobre a ótica
natural, humana, demoníaca, muitas vezes nós podemos ficar deprimidos, porque muitos de nós, inclusive eu me incluo entre todos vocês, apesar de tudo que nós temos recebido, muitas vezes existem áreas da vida da gente que nós ainda estamos longe de ser aquilo que Deus espera que nós sejamos. Mas nós não podemos nos esquecer daquilo que nós temos e daquilo que nós somos em Cristo Jesus, porque nós precisamos nos ver como Deus nos vê. Diga para o seu irmão: você precisa se ver como Deus te vê. Vou ler de novo 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, ela é o quê? Nova criação, nova criatura. As coisas antigas passaram, e eis que coisas novas surgiram. Aleluia! Sabe aquele menino, sabe aquele marido ruim? Ele agora é nova criatura, ele é um marido maravilhoso, ele é um marido abençoado, ele é um marido virtuoso. Aleluia! Jovens que andam em santidade, que decidiram esperar em Deus, pelo tempo de Deus, para suas vidas emocionais, sentimentais. E é como eu digo para vocês: se nós começarmos a nos olhar da forma que Deus nos vê, a gente tem que fazer cura interior, porque nós vamos ficar orgulhosos. Se eu começar a me olhar, Jessé, como Deus me olha, eu vou fazer cura interior, porque Deus me vê como mais que vencedor, amém? Deus me vê como um pastor, um servo, um marido maravilhoso, um pai maravilhoso, um amigo maravilhoso, um discípulo maravilhoso, um discipulador maravilhoso. É assim como Deus me vê, é assim como Deus te vê. Aleluia! Só que nós temos o nosso inimigo, o diabo. Ele trabalha, irmãos, para que nós fiquemos olhando para a gente sobre a ótica de que a gente não é nada, de que a gente é fraco, que a gente não consegue fazer a vontade de Deus. Essa é a ótica do capeta, não a ótica de Deus. Veja o que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios 6,17. 1 Coríntios 6,17 diz assim: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Eu e vocês estamos unidos com quem? Com o capeta ou com Deus? Com Deus. Quem é que habita em nós? Jesus. O Espírito de Deus habita em mim e em você. Então eu sou um com Deus, você é um com Ele. Olha que revelação maravilhosa. Diz mais em 1 João 4,4, filhinhos, 1 João 4,4, filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Louvado seja o nome de Jesus. Não estou dizendo tem que fazer cura interior por orgulho, hein? Em Deus nós somos o quê? Mais que vencedores. Quando eu acordo de manhã, eu olho no espelho e digo: acordou um vencedor, acordou aquele que é um com Deus, acordou aquele que é a menina dos olhos de Deus, acordou aquele que Deus olha e diz: esse é o meu filho amado, em que nele eu tenho prazer. Aleluia! Oh, glória a Deus! Me diga aqui uma coisa: uma página solta é um livro, sim ou não? Não. Mas essas páginas que estão aqui na Bíblia fazem parte da Bíblia, sim ou não? É a mesma coisa. Você está em Cristo, e em Cristo você é um pequeno Cristo, por isso é chamado de cristão. Louvado seja o nome de Jesus. Queridos, nós em Cristo, crucificados com Ele, sepultados com Ele, ressuscitados com Ele, no trono com Ele, acima de toda potestade, de todo principado, de todo poder, de todo domínio, de todo mal que se possa referir nesse século e no vindouro. Nós estamos muito acima de todas as obras malignas. Aleluia! Essa é a nossa
realidade espiritual que nós temos que enxergar. Cristo está dentro de nós e nós temos que estar declarando e relembrando isso sempre. Nós éramos pecadores, mas no mundo espiritual nós não somos mais vistos assim. 2 Coríntios 5, 21 diz assim: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Você sabe o que quer dizer justiça de Deus? Para que nele, em Jesus, aquele que se tornou pecado por nós, nós fôssemos aos olhos de Deus perfeitos. Quando Deus olha para mim e para você, Ele não vê imperfeição, Ele nos vê perfeitos. Aleluia! Porque somos novas criaturas. Eu sei que no passado nós fomos pecadores, mas nós já nos arrependemos. E agora sabe o que é que nós somos? Mais que vencedores. Aleluia! No passado você pode ter sido um pecador, agora em Cristo Jesus você é mais que vencedor. A Bíblia não diz será, a Bíblia diz está no presente. A conjugação do verbo dá ideia do que é presente, é hoje. Você já é isso em Cristo Jesus o Senhor. Aleluia. 2 Coríntios 7:10 diz assim: a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Tristeza, segundo a ótica natural, é morte. Mas a tristeza, segundo Deus, segundo a ótica espiritual, produz em nós quebrantamento, produz em nós vida. Aleluia! Quando nós nos entristecemos, quando a gente se depara ainda com áreas da vida da gente que precisam ser trabalhadas, quando a gente entra em crise por essas áreas, isso vai gerar em nós vida. Aleluia! Agora o remorso, quando o cara peca e não tem essa dimensão de quem é ele em Deus, produz morte, produz tristeza, morte. E nós temos, queridos, que crer na Bíblia. Por isso é que quando nós olhamos para nós mesmos, nós temos que nos ver como Deus nos enxerga. Por isso, Daniel, é que quando vem a tentação eu digo nananina não. Porque como é que Deus olha para mim? Como alguém que está caindo ou alguém que está de pé? Está de pé. Oh glória. A tentação vem, eu digo, não é para mim não, capeta, é para qualquer outro. Mas eu não vou entrar nesse teu engano não. Porque Deus olha para mim como um santo, como alguém que vive em santidade na presença dEle. Aleluia. E eu não vou ter um comportamento na terra que vai de encontro à expectativa e à certeza que Deus tem no céu a respeito da minha vida. Glória a Deus por isso. Sabe como é o nome disso? Temor a Deus. Temor a Deus é quando eu sei quem eu sou em Deus e o diabo vem me tentar. Eu digo não, que Satanás do inferno, isso já não mais me pertence, porque o meu Deus me olha não desse jeito, meu Deus me olha de outra forma, e eu tenho que estar em conformidade com o olhar de Deus para a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Coríntios 4:8 diz assim: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê, isso é eterno. Aleluia! Sabe como é que a gente chama isso? Na língua do MDAês, diga assim para o seu vizinho: a língua do MDA é o MDAês. Nós temos que aplicar fé na nossa vida. Querido, me diz uma coisa: se você não acreditar em você, quem vai acreditar além de Deus? Eu tenho que aplicar fé em mim. Eu olho para mim e digo: eu sou o melhor marido do mundo, minha mulher não tem nem queixa de mim. Amém? Eu olho para mim e digo: meus filhos são o melhor pai do mundo, meus filhos não têm o que dizer de mim. E eu olho para mim e eu digo: eu sou um pastorzão maravilhoso, abençoado, e ninguém tem nenhuma queixa para falar de mim.
porque é assim como Deus sempre me enxergou. Irmãos, um dia eu estava caído. Faz tempo que eu não falo isso aqui, né? Um dia eu estava caído, Jessé. Ninguém apostava um tostão furado em mim. As pessoas não apostavam. Mas tinha um Deus que olhava para mim, não eu na sarjeta. Deus olhava para mim, eu aqui nesse púlpito hoje pregando o evangelho. Deus olhava para mim, eu empreendendo todo o meu esforço, toda a minha paixão para implantar o reino dele aqui na terra. Quando ninguém acreditou em mim, Deus acreditou em mim, e ele ainda acredita em mim. Ele acredita em você. Ele olha para você como um santo perfeito, como a justiça dele. Deus tem essa expectativa e esse olhar sobre a tua vida. Aleluia. E eu tenho um conselho para dar a vocês hoje aqui: se olhem como Deus olha para você. Acorda de manhã assim, é um santo orgulho. Deus está acordando um filho do Deus Altíssimo, aleluia. Está acordando mais que vencedor. Está acordando um cara bonitão, lindão, abençoado. E hoje eu vou vencer, porque Deus é comigo. Eu garanto que as portas vão começar a se abrir diante de você, aleluia. E agora eu quero dizer aos líderes dessa igreja: se o diabo está dizendo que você não está com nada, isso é mentira do diabo. Quantos aqui são líderes de célula? Levante a mão. Queridos, vocês são líderes de células abençoados, cheios de unção. A unção de Deus já está sobre a vida de vocês. A unção de ganhar, de cuidar, de multiplicar, de crescer. Essa unção de chorar do coração do bom pastor já está sobre a vida de vocês. Recebam em nome de Jesus. E se prepara para a colheita, irmão. Se prepara para a tua célula multiplicar, você virar supervisor de setor, supervisor de área, rede. Se prepara para ser um grande pastor aqui dentro dessa igreja. Se prepara para cuidar de muitas vidas. Se prepara, querido, porque é assim que Deus se vê, aleluia. Se prepara que você vai ser um pastor de uma igreja local, plenitude, cheia do fogo de Deus, aleluia. Isso é só o começo na sua vida. Não interessa quem você é, de onde você veio, o que você fez, quem é o teu pai. O que interessa é que há um pai, há um Deus que te olha como ninguém te vê. E você vai ter que hoje abrir os teus olhos para olhar a dimensão espiritual do que é a tua vida. Esse texto que nós lemos, que maior que está conosco, foi quando Geazi, que era servo de Eliseu, as tropas estavam cercando a cidade. Eliseu diz: vai lá, Geazi, olhar. E ele chegou lá todo se tremendo, porque olhou o exército, eles só eram 2 ali. Aí Eliseu disse: vai lá olhar de novo, filho de Deus. Deixa eu orar por você, para que você possa abrir os seus olhos. Ele orou. Quando ele foi ver lá, ele viu o exército inimigo, mas ele viu mais anjos de Deus, aleluia, entre ele e o exército inimigo. Aí Eliseu disse: maior é o que está conosco do que o que está no mundo, aleluia. Quer aplaudir? Pode aplaudir a Jesus, glória a Deus. Princípio poderoso: passe a se olhar do jeito que Deus olha você. Não se olhe sob a ótica mundana e natural. Quando eu fui ser consagrado pastor, disseram que eu não tinha condições de ser pastor. Falaram isso, irmãos, porque estavam olhando para mim sobre a ótica natural, não com os olhos de Deus. Mas teve um pai e um filho, o pastor Samuel Muguba, o pai e o filho, o Muguba Júnior, que olharam para mim e viram a unção pastoral na minha vida. E aí agora, nem eu estava me achando assim. E eu confesso aos irmãos que a ficha caiu para me viver como eles me viam, porque Deus teve que me convencer disso. Mas em segundo lugar, você tem que ver os irmãos também sob a ótica do Espírito.
Você tem que olhar para as pessoas que estão no processo junto com você e não ficar olhando para os defeitos da pessoa, não ficar criticando os defeitos das pessoas. Você tem que olhar para os outros como Deus olha para o teu irmão. Diga assim para o seu vizinho: você tem que aprender, meu irmão, a olhar para o teu irmão como Deus olha. Porque quando um membro de uma congregação, queridos, começa a ver as falhas dos seus líderes e dos seus irmãos, muitas vezes essa pessoa não faz por má fé, mas com o passar do tempo, isso vai se transformando nessa pessoa que fica só apontando defeito, só vendo defeito, vai se transformando em cinismo, vai se transformando em amargura, vai se transformando em rispidez. Sabe por quê? Porque essa pessoa está desobedecendo a Bíblia, porque ela está conhecendo os irmãos segundo a carne, e vai ficar deprimido, porque começa a ver o quanto a igreja está longe daquilo que Deus quer que ela seja. Queridos, nós temos que fazer como Paulo, que olhava para uma igreja tão carnal quanto a igreja de Corinto. Igreja de Corinto, 2 cartas. Igreja carnal, Tiago. Pense, irmãozinho, para dar trabalho, hein? Era BO todo dia na igreja, boletim de ocorrência. E aí, como é que ele chama os crentes de Corinto? Saúdo os santos, aleluia, que estão em Corinto. Sabe por quê? Porque Paulo olhava para um pecador e via um santo. E tem gente na igreja olhando para um santo e vendo como um pecador. Sabe que é o grande problema muitas vezes? É porque muita gente ainda não se apropriou disso. E é por isso que muitas células não estão rompendo. É por isso que muitos discípulos não estão rompendo. É por isso que muitos discipulados não estão rompendo. Porque na primeira pisada de bola do irmão, muitas vezes nós estamos criticando, sim ou não? Nós estamos apontando, nós estamos julgando, nós estamos ainda, pior ainda, colocando o cara de lado. Não, irmãos, o irmão caiu, a gente levanta, levanta, meu irmão, levanta, porque eu sou um filho de Deus. Você nem é assim, Deus não te fez assim. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Queridos, não há nada pior numa igreja que cause mais destruição do que fofoca, picuinha. Tem gente que chega aqui e pode dizer assim, olhar para mim, ao invés de olhar para mim e dizer: ô pastor lindão, né? Homem lindo. Não, aí olha para mim, aí diz assim: mas ele é tão barrigudo, né? Mas esse cara grita demais. Não, irmãos, vamos olhar sobre a ótica de Deus para o irmão, com o olhar de Deus, com o olhar de graça, com o olhar de misericórdia. Sabe por quê? Porque apontar o defeito dos outros não é a melhor maneira da gente corrigir as pessoas. Porque quando nós olhamos o irmão pela ótica natural, a nossa tendência qual é? É a gente tratá-lo com dureza, e achar que ele não tem jeito, e achar que ele é desse jeito mesmo. Você olha para o irmão e diz: ih, rapaz, isso aí não tem jeito não, pastor, isso é bola 7, é um doidinho. Não, irmãos, vamos acabar com isso em nome de Jesus. Tem jeito sim, ele é uma bênção, ele vai se tornar um grande líder, um grande pastor, ele vai romper em nome de Jesus. Ele é a justiça de Deus, ele é perfeito em Deus. E isso não é deixar de corrigir a pessoa, quando a experiência daquela pessoa não corresponde à posição que aquela pessoa tem em Deus. Por exemplo, ele é casado, você está discipulando, e ele ainda não é um marido bom. Mas Tiago, a gente tem que olhar para ele como um marido excepcional. Nós vamos corrigi-lo, mas até na hora de corrigir, a gente tem que confrontar as pessoas sob a ótica do Espírito.
Me diz a quem já fez cirurgia aqui. Levanta a mão quem já foi operado. Mesa de cirurgia, levanta alto para eu ver. Obrigado. Me diz aqui uma coisa. Quando o médico foi operar, ele não teve um anestesista não para anestesiar? Quem que foi operado aqui a sangue frio? Levante a mão. A sangue frio, minha irmã, em nome de Jesus. Sem anestesia? Ai, Jesus. Se eu tivesse lá, não tinha deixado, não. Olha, eu já vi muita cesariana, mas tem que anestesiar, irmão. Ó, eu cortei com a faca o meu dedinho aqui, ó. Fui abrir nessa minha negócio de fazer, dieta. Lá eu estava no hospital e fui abrir um vidro de azeite de oliva, galo. Aí eu peguei a faca e me cortei. Rapaz, era uma dor, pegou 3 pontos. Pensa o negócio que doeu. Imagine abrir uma pessoa sem anestesia. Então, quando você for confrontar um irmão, você tem que dar uma anestesiadazinha nele. Porque senão o paciente pula da cama e sai correndo. Você não vai chegar com um tacape na mão e meter a lenha no irmão, não. Pelo amor de Jesus. Tem que ser com todo amor e carinho. Porque a ovelha é um animal muito frágil e sensível. Gente, ovelha, se fizer assim, a bichinha morre. Tem que ser assim, com muito amor e carinho. Você chama ele assim, diz assim: olha, meu irmão, eu te conheço bem. E eu sei que você é. Mesmo que eu não lhe conhecesse, pela palavra de Deus eu te conheceria. Porque a Bíblia fala que o amor de Deus já foi derramado no seu coração. Em Romanos 5,5. A Bíblia fala em 2 Timóteo 1,7 que Deus não tem te dado espírito de covardia, e sim de ousadia, de poder, de moderação e de amor. Você tem o espírito de amor. A Bíblia fala em 1 Coríntios 6,7 que aquele que se une ao Senhor, como já lemos, é um com Ele. Em 1 João 4,2 diz que Deus é amor ágape. E se você é um com Deus, você tem o amor ágape. E portanto, eu sou o teu discipulador e conheço você bem. E você é um cara muito jóia, cheio de Jesus, cheio de amor. E a própria palavra de Deus testifica isso. Que você é uma pessoa impregnada de amor. E naquele instante que você tratou a tua mulher, o teu filho, o teu vizinho, o teu funcionário, o teu patrão, o teu irmão com falta de amor, não era nem você que estava ali, porque você não é assim. Queridos, em 2 Coríntios 2,14, Paulo diz o seguinte: mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Em Romanos 8,37 ele diz assim: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Aleluia! Será que Paulo estava orgulhoso? Não. Orgulho é negar o que a palavra de Deus diz sobre mim e sobre os nossos irmãos. Isso é uma falsa humildade. Paulo estava apenas enxergando os irmãos sob a ótica de Deus. Aleluia! Romanos 5,14 diz assim: meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês são cheios de quê? De bondade. Diga assim para o seu vizinho: você é crente? Então você é uma bondade em pessoa. Você é cheio de bondade. Quando você chega em casa, você não dá coisa, você dá bondade. Amém? Você é bondade aqui na igreja. Você é bondoso em casa, amém? Porque aqui na igreja Plenitude não tem aquele tipo de crente que na igreja é Pai do Senhor, meu amor. Só falta se derreter em casa dando os coisas. Não. Você em casa também é amoroso, carinhoso. Meu benzinho, meu amor, meu linda. Aleluia. Amém? É ou não é? Em casa com a mulher é um amor, é uma amabilidade, meu amor, meu bem, meu linda. É ou não é? Sim ou não? É, você não sabe nem o que fazer com a mulher.
se joga para cima. O que é que você faz com ela de tanto carinho que você tem por ela? Aleluia. Glória a Deus. No trabalho é responsável, bondoso. A pessoa faz o mal, você retribui com o bem. Aí o cara diz, esse cara é louco. Gente, o que esse cara tem, né, Socorrinha? Eita, Jesus, só pode ser Deus. Eu quero esse Jesus também para mim. Diz também que é plenamente instruído, tem todo conhecimento. Olha, por isso que eu falei, tem que fazer cura interior, porque você é cheio do conhecimento. Sabe o que é que diz em 1 Coríntios 2,16? Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Preste atenção, eu tenho a mente de Cristo, você tem a mente de Cristo. Amém? Tem que ser muito sarado para não ficar orgulhosão, não é? Depois de uma mensagem dessa, não sair daqui todo com o peito cheio. Você tem a mente de Cristo. 1 João 2,27 diz assim: quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele, como ele os ensinou. Oh, glória a Deus, aleluia. Queridos, isso não significa que nós não necessitemos de mestres, de irmãos que nos mostrem a verdade. Só que os nossos irmãos vão confirmar o que está no nosso espírito, aquilo que já foi colocado pelo Espírito de Deus. Vai sempre haver coerência entre o que vem de fora e o que foi colocado dentro de nós. E aqui eu quero abrir um parênteses, tenham muito cuidado quando vocês dizem assim: pastor, Deus falou comigo. Quer dizer que Deus só falou com você, não falou com o seu discipulador, não falou com a sua liderança. Deus está com um problema de comunicação. Comunicação no céu teve algum problema. Deus vai falar com você, meu irmão, através da palavra, ó. Deus vai falar com você, amém? Mas Deus vai confirmar também com a sua liderança. Deus vai confirmar também com os seus líderes, amém? E por último diz assim: sendo capaz de aconselhar uns aos outros. Que é isso se não é o discipulado, sim ou não? Tem gente que diz assim: ah, pastor, eu sou tão fraquinho, não posso cuidar de ninguém não, hein? Estou dando conta nem de mim. Pastor, o senhor nem sabe como é que está a minha vida. Eu não estou dando conta nem de mim, pastor. O senhor quer me botar gente para eu cuidar? É, meu filho, é. Você vai cuidar de muita gente. Enquanto você estiver cuidando dos outros, Deus vai estar cuidando de você. Enquanto você estiver semeando a sua vida na vida dos outros, Deus vai estar cuidando de você. Isso é um princípio. Buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas. A bênção de Deus persegue aquele que é obediente. Porque se você tem Cristo em você, você tem a mente de Cristo, e Deus já lhe capacitou para você aconselhar, admoestar, cuidar, você orientar, você cuidar, você botar no braço, você balançar o seu discípulo e levá-lo ao teléus de Deus, aquilo que Deus tem para a vida dele, em nome de Jesus. Amém? Eu agora estou discipulando um pastor lá em Alagoas, que é bem mais velho do que eu. Eu tenho 6 anos, sim. Eu tenho 6 anos, vai fazer em agosto que eu sou pastor. E Deus me deu, o pastor Antônio, que deve ter uns 40 anos de ministério. Mas não sou eu, gente. É o Cristo que habita em mim. Eu sozinho não sou ninguém. Mas o Cristo que habita em mim e o Cristo que habita em você é que Ele capacita a cuidar das pessoas. Então, em nome de Jesus, vamos parar de olhar para os irmãos e dizer que eles não prestam. Não, pastor, isso daí não dá para o negócio, não. Quem é você para dizer isso? Quem é você para amaldiçoar aquele que Deus já abençoou? Quem é você para tripudiar aquele que Deus já liberou a sua palavra? Aleluia. O rema de Deus na vida do irmão. Abre os olhos, querido. Começa a enxergar teus discípulos sob outro ponto de vista. Você vai ver, na verdade, a sua vida melhorar. Aleluia. Terceiro e último lugar, estamos encerrando. Não se preocupe não que vocês já vão embora.
Já, já. É que nós temos que também ver os incrédulos sob a ótica de Deus. Vocês sabem por que tem muito vizinho de crente que nunca vai ser crente? E tem raiva de crente? Porque tem muito crente orgulhoso. Tem crente que diz assim: eu vou me misturar com esses incrédulos. Eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Tem gente assim, né? Não aqui na Igreja Plenitude, nem na família Zoe. Igreja no MDA não tem esse tipo de crente. Queridos, é lá, né, Serginho? Aqui só tem gente que ama o pecador e olha para o pecador como se fosse um santo. Aleluia! Queridos, a Bíblia diz que Jesus já levou na cruz todos os pecados. Quem é que tem gente aqui na família que não é crente ainda? Levante a mão. Ainda não é, porque vai ser em nome de Jesus. Amém? Vocês sabiam que Jesus já levou na cruz os pecados dos seus familiares? Porque Jesus não levou duas vezes. A Bíblia diz que ele já fica onde? No futuro, no presente ou no passado? Vestibular da Universidade Pontifícia do Piauí. Passado. Já levou. Jesus não ia levar duas vezes o mesmo pecado. Então o pecado lá do teu irmão, do teu marido, do parente, que ainda não é crente, já está lá na cruz. Jesus já levou. 2 Coríntios 5,17, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Você sabe qual é a sua mensagem de reconciliação? É que Deus já levou, Jesus já levou o pecado de todo mundo na cruz. O castigo já foi pago, o preço já foi pago, e a nossa mensagem de reconciliação. Me diz aqui uma coisa: Jesus comia com quem? Com as prostitutas? Oh, glória! Deu valor aí, já estou me abaixando. Eu estou fazendo uma atividade que se chama funcional. Eu estou aprendendo a andar, levantar, nadar, né? Está me ensinando a fazer, calçar a meia. Fazia tempo que eu não conseguia calçar uma meia. Estou aprendendo tudo isso, aleluia. Gente, às vezes terminava aqui o culto, eu estava todo doído. Não estou mais sentindo dor nas costas, aleluia. Glória a Jesus, que eu ainda vou pregar muito esse evangelho. Então, nós somos agentes de quê? Da reconciliação. Tem crente que quando se converte não se lembra mais dos amigos velhos que tinha no mundo. Não, pastor, agora eu sou sacro santo, eu sou vice-querubim ungido e lá do quarto céu, pastor, não é nem do terceiro. Querido, você não pode se esquecer dessas pessoas, porque elas precisam ouvir a mensagem da reconciliação. Você não deve se juntar para fazer as mesmas coisas que fazia antes, porque você é uma nova criatura. Mas você deve buscar o perdido, deve buscar esse pessoal da tua turma lá, quando você estava no meio da confusão, dos inferninhos da vida. E agora você vai pregar o evangelho, você vai saquear o inferno, porque agora você está olhando para ele sob a ótica de Deus, não sob a ótica do diabo. O único pecado que leva as pessoas para o inferno. Ninguém vai para o inferno porque adulterou, vai? Sim ou não? Não, quem foi que disse não? Glória a Deus, quem disse eu vou dar uma caixa aí não, tá de jejum. Quando acabar o jejum, uma caixa, quem disse não? Levanta a mão. Vai ganhar uma caixa, tá jejuando, irmão? Se não tiver, aqui terça-feira, uma caixa de chocolate da Nestlé, aleluia. Ninguém vai para o inferno por nada errado que a gente fez, senão estava todo mundo no inferno. Ninguém vai errado porque adulterou, porque roubou, não. As pessoas vão para o inferno porque negaram o senhorio de Jesus nas suas vidas. E as pessoas vão para o céu quando creem no coração e confessam com a boca que a partir daquele dia Jesus é Senhor da sua vida. Aleluia. Queridos, Jesus morreu por todos, mas infelizmente nem todos vão receber o dom de Deus, que é a salvação. Vamos dizer que eu diga assim: Serginho, está aqui, esse celular é seu, e bota aqui em cima. Se o Serginho não vier aqui pegar, ele vai, o celular vai ser dele, sim ou não?
Não. Ele vai ligar para alguém? Sim ou não? Ele vai receber a ligação de alguém? Não. A salvação é a mesma coisa. Salvação, Jesus já providenciou a salvação de todo mundo, dos que nasceram antes dele e de todos que nasceriam depois dele, até a consumação dos séculos. Aleluia. Por isso é que eu fico aqui aplicando fé, que as cadeiras vazias vão se encher. Eu fico agora, todo mundo que vem aqui a essa igreja, que vem de fora, eu digo aqui vai reunir só as crianças, porque a grande celebração no futuro bem próximo vai ser num templo aqui atrás, que vai caber no mínimo 2.000 a 3.000 pessoas, e não vai ser só uma celebração não, pelo menos 5 celebrações. Aleluia. Pode aplaudir Jesus, porque tem muito pecador que está lá fora hoje pecando, mas logo logo vai estar aqui, porque nós estamos nas nossas células olhando para os pecadores assim, com olhar de graça, com olhar de misericórdia. Queridos, nós temos que olhar para os pecadores, para os homossexuais, para os ladrões, pela ótica da cruz. E quando a gente olha com a ótica da cruz, nós vemos que nós somos iguais a eles. Em que eu sou melhor do que um cara que está hoje no homossexual? Nada. Por isso, pastores, e essa é uma opinião muito pessoal minha, eu não fico em cima do muro. Vocês nunca vão me ver aqui falando e batendo em pecador. Esse negócio de ficar batendo em homossexualismo, isso não leva a nada. Está aí uma polêmica doida com o pastor Marco Feliciano, que foi falar demais, dizer besteira. Foi falar demais, está aí. Agora na posição que ele estava como presidente da Comissão de Direitos Humanos. Você já pensou, Tiago, um pastor evangélico nessa posição no Congresso Nacional? Quanta coisa boa esse homem podia fazer em prol do povo brasileiro. Um homem de Deus, que tem amor de Deus no coração. E está agora, essa semana eu vou colocar ele para fora, porque ficam batendo no homossexualismo. Queridos, para honra e glória de Jesus, aqui nessa igreja nós já temos muitos ex-homossexuais convertidos. Sabe por quê? Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação, para a libertação, para a cura, para a restauração de todo aquele que crê. Aleluia. Nós temos que comunicar as boas novas do reino de Deus, de que Jesus já levou todas essas mazelas e pecados, e o preço já foi pago. Pode ser que alguns nem respondam positivamente essa mensagem, mas isso não muda a verdade, nem pode alterar a forma como nós enxergamos essas pessoas. Nós temos que enxergar essas pessoas com um olhar de amor, porque esse é o olhar que Deus tem com relação a elas. Tem um exemplo interessante disso, foi lá na igreja do pastor Show. Estou terminando. Pastor Show, veja que coisa interessante, como as coisas mudam quando a gente começa a enxergar as pessoas sob outra ótica. Chegou uma mulher para o pastor Show, e essa mulher, ela tinha uma filha. Essa filha, desde adolescente, se prostituía e se drogava, ao ponto dela ter colocado a filha para fora de casa. E ela chegou para o pastor Show e disse: pastor Show, eu quero que o senhor ore pela minha filha. O pastor Show é o pastor da igreja lá na Coreia, a maior igreja do mundo, com 1 milhão de pessoas congregando nessa igreja hoje lá na Coreia do Sul. E ele disse: minha irmã, tudo bem, vamos orar. Ela disse: pastor, eu tenho orado muito por ela e nada tem acontecido. Ele disse: é porque a senhora está orando errado. A senhora está orando por ela sob a perspectiva errada. A senhora está orando por ela como se ela fosse uma prostituta. Passe a orar por ela como se ela fosse uma serva de Deus. Enxergue nessa menina uma grande mulher de Deus. Comece, feche os seus olhos e veja a cruz. Veja Jesus pregado nela e o seu sangue derramado por ela. Aquele sangue, ele é capaz de limpar os piores pecados, inclusive os pecados da sua filha. E vocês sabiam que existe um princípio na Bíblia, que é o princípio da salvação de toda a família? Você sabia, vocês que levantaram a mão, que não tem gente convertida na família? Todos os familiares de vocês
vão converter e vão estar no céu junto com vocês. Amém? Isso é bíblico. Atos 16, 31 diz assim: eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa. Na Páscoa judaica, o cordeiro pascal é para cada família. Cada família, o cordeiro pascal é para cada família. Todos comiam, a família toda era alimentada. Quem é o cordeiro pascal? Jesus. Outra coisa, a história de Raabe. Raabe morava na cidade de Jericó. Quando os espias foram lá, para não matar os espias, ela escondeu os espias na casa dela. Quando o povo de Israel caíram as muralhas de Jericó, todo mundo sabe, né? Que as muralhas de Jericó caíram. O senhor não? Não é nem aquele personagem do chicanismo da escolinha, né? Que o pessoal dizia, ele morreu, né? Mas fulano de tal morreu. As muralhas já caíram, irmãos, em nome de Jesus. E aí, quando o povo de Israel entrou, Raabe foi poupada, mas não só foi ela. Tinha uma fitinha vermelha na casa dela. Foi ela e toda a sua casa. Essa fitinha vermelha é o sangue de Jesus, está sobre a sua casa, meu irmão. Então Deus vai salvar a tua casa, a tua parentela todinha, tua raça todinha vai para o céu contigo, em nome de Jesus. E aí o que aconteceu com a moça do pastor Show? Aquela moça, após a mãe orar corretamente, ela, quando estava saindo do motel, Daniel, ela começou a se sentir mal. Tinha acabado de fazer um programa e ela começou a se sentir imunda, suja, se sentir mal, e veio aquele arrependimento, aleluia. E ela disse: vou voltar para a casa da mamãe e do papai, quero ver se o meu papai e a minha mamãe me querem. Sabe o que aconteceu com ela? Aquela menina que vivia desde a adolescência na prostituição, hoje ela é uma grande líder lá na igreja da Coreia, uma grande pastora, para a honra e glória de Jesus, aleluia. Então muitas vezes nós não estamos ganhando as pessoas, porque nós não estamos olhando as pessoas sob a ótica de Deus, os descrentes. Nós temos que olhar para nós da mesma forma que Deus nos vê. Nós temos que olhar para os nossos irmãos, discípulos, os nossos irmãos da célula que nós lideramos, os nossos líderes de célula, os supervisores de setor de rede, da forma como Deus olha. E nós temos que olhar para os descrentes da forma como o coração de Deus olha para eles. Esse tem que ser o olhar da igreja, olhando para mim como Deus me olha, olhando para o meu irmão como Deus olha, principalmente na hora que ele falhar, na hora que ele errar, e olhando para o descrente com o coração cheio de amor, cheio de graça e cheio de misericórdia. Amém? Vamos ficar de pé na presença de Deus.